E, gente, olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu, galera. Eu estava nessa igreja, na igreja que eu frequentei aqui por muitos anos, né? Fui lá conhecer e tal. E naquele dia, o pastor... Engraçado que eu nunca mais vi esse pastor fazer o que ele fez naquele dia. Ele só fez isso naquele dia que eu fui. Tá? Depois eu fiquei 10 anos lá, não vi mais ele fazer isso. Pode ser que ele tenha feito, mas eu não vi. Tá. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 13, Intimidade com Deus, o passo a passo, como se ter uma real intimidade com Deus. Hoje a gente vai falar sobre isso, essa é a parte 1, a parte 2 será falada no próximo vídeo. Esse tema será dividido em duas partes, né? Parte 1 hoje, parte 2 daqui a 2 dias, e na minha opinião eu creio que é o melhor capítulo, tá? Tirando ali a parte do ocultismo de Ellen White, né? Desse volume 3, eu creio que esse capítulo é muito importante, gente. É muito importante que vocês leiam o livro até o final, que cheguem nesse capítulo e terminem o livro, porque é o último capítulo da série, o último capítulo do volume 3 e o último capítulo da série, né? E assim, é de extrema importância que vocês saibam como ter uma real intimidade com Deus. Isso não é ensinado nas igrejas, tá? Não entendo porquê, mas não é. E principalmente pro ex-sectário, esse tema é de extrema importância. É assim, imprescindível que vocês aprendam esse negócio aqui, tá? Então hoje a gente vai entrar nesse tema, que é depois de um livro com tantas revelações e tantas... É muito completo, gente, tem muita informação ali. Só que assim, quando você chega no fim do capítulo 10, que é o capítulo do ocultismo, esse capítulo é um capítulo pesado, entendeu? É um capítulo denso espiritualmente, porque a gente revela muitas coisas que estavam no oculto, né? Literalmente. E eu não poderia terminar o livro ali, entendeu? Não tem como, não teria como eu terminar o livro ali, porque o livro ele terminaria num tom muito tenebroso, muito sinistro. E essa não é a ideia, porque senão as pessoas elas vão sim se conscientizar de que, né, que estavam conectados a uma seita muito pesada espiritualmente, mas elas muito provavelmente vão se revoltar com isso e não vão saber o que fazer depois, entendeu? O nosso objetivo aqui é dar um direcionamento para essas pessoas depois que elas são libertas. Então é por isso que esse capítulo ele vem na sequência, né? São 2 capítulos na verdade. O capítulo 11 ele tem o tema Finalmente Liberto, e agora vou para onde, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui hoje, antes de iniciar o passo a passo de uma real intimidade com Deus. A gente vai falar sobre isso também. Mas logo na sequência vem então esse estudo que provavelmente vai se tornar um livreto, tá? Creio que num futuro próximo, um livro pequeno falando só sobre como se ter uma intimidade com Deus. E assim, gente, esse capítulo de extrema importância, e eu acho que ele ficou assim muito legal, tá? Vocês têm que ler o livro até o final. Se você é daqueles que nunca termina o livro,
Eu era assim, eu começava um livro, chegava tipo 70%, 80%, já pegava outro. Já... Não façam isso com esse livro, vocês têm que ler esse livro até o final, tá bom? É de extrema importância, gente. Você que comprou o livro, lê ele até o final, tá? Mas a gente vai falar aqui bastante coisa sobre esses 2 capítulos, né? Os 2 últimos. Enfim, como sempre, a gente vai iniciar com a promoção dos Questionários Adventistas Volume 3. Não se esqueçam, lá no YouTube é sempre a mesma coisa. Você comenta aí bastante no YouTube, nesse vídeo. Faça um comentário bem bacana. O melhor comentário vai levar sempre, é sempre igual no YouTube. No Instagram, eu queria terminar esses 2 últimos vídeos, né, de uma maneira diferente. Então eu gostaria que você, amigo, que tem o volume 1, tá aqui o volume 1, tá? Você que tem o volume 1, você que leu o volume 1 e você que teve você que tem um testemunho para dar depois que você leu esse livro, o volume 1, tá? Eu gostaria que você desse seu testemunho, tá? Em forma escrita, não precisa ser longo, mas desse esse testemunho lá na Amazon, lá na avaliação da Amazon, tá? Joga esse testemunho lá, bate um print dele, bate uma foto dele, joga nos teus stories e me marca nos meus stories, né? No meu Instagram, nos meus stories, @GleisonPércio, tá bom? Faz isso, escreve lá, deixa uma avaliação. Hoje é só testemunho, galera, só testemunho relacionado a esse livro, volume 1. Se você leu esse livro e você, de alguma forma, esse livro te ajudou, por favor, deixa sua avaliação lá na Amazon, bata uma foto da avaliação e jogue. Faz o seguinte, ó, me escuta, você bate essa foto, às vezes uma avaliação na Amazon demora para aparecer na Amazon, às vezes é rápido, às vezes não. Então, o que você faz? Se ela não aparecer de imediato, tá? Bate uma fotinho antes de você submeter a avaliação, bate uma foto e daí você submete a avaliação. Se não aparecer de imediato, você joga esse print aí nos stories, tá? E me marca. Beleza, gente? Muito importante. Eu quero ouvir o testemunho de cada um de vocês que leu o volume 1. Por favor, tá? Se você leu o volume 1 ou se você assistiu a série do volume 1, qualquer um dos dois, deixa lá na Amazon a tua avaliação, porque é basicamente a mesma coisa, né? A série é o que está no livro, entendeu? Então deixa a tua avaliação lá, falando sobre o teu testemunho, como esse livro te ajudou, e me marca, tá bom? Quero ouvir o depoimento de cada pessoa. É muito importante pra gente ouvir vocês, sabe? E que eu quero entender como que é esse processo, como que foi, né? Ou como que está sendo esse processo na vida de vocês, tá bom? Então faz isso. Isso vai ajudar muito a gente. Me escutem, tá? Escutem que é de Deus. Façam isso que vai ajudar muita gente. Não guardem a bênção só para vocês, tá bom? Se isso te ajudou, joga lá e ajude outras pessoas, tá bom, gente? De novo, a gente não tem interesse, tá querendo vender livro. Gente, não é isso, tá? De novo, você que tem algum tipo de conhecimento com relação a livros, né? É caro imprimir livro, tá? É caro. Basicamente, esse ministério aqui, as vendas dos livros, só o que faz é imprimir mais livros. Você vai imprimindo mais livros, né? O cara, para ficar rico vendendo livro, ele tem que vender 1 milhão de livros, 2 milhões de livros. Não é assim, entendeu? Então, nosso intuito não é esse. Eu não preciso disso, tá? Eu tenho um outro trabalho. Meu trabalho não é esse. Isso aqui é um chamado, é um ministério, tá? Mas assim, é importante que as pessoas sejam libertas. E se você der o seu testemunho, você vai ajudar, você vai conectar com outras pessoas. Elas vão, através do seu testemunho, elas vão ser libertas também. Então é muito importante. Fale, não deixe de falar, não deixe de escrever. E bater um print desse testemunho
me marcar ali nos seus stories, tá bom, gente? Para você que não quer esperar para tentar ganhar, né, na promoção, o livro gratuitamente, então o que você vai fazer? Você vai no site descortinadodventismo.com, lá tem o volume 1, volume 2, volume 3, tem o combo também com descontos, 3 volumes, com descontinho ali, e ou você pode ir também na Amazon e adquirir o volume 1, volume 2, volume 3 na Amazon. Na Amazon também você pode adquirir a versão e-book, né, a versão eletrônica ali do livro, que também é uma opção para quem não quer gastar tanto, ou o livro não é muito caro, o livro físico, mas se você quer economizar e se você gosta de ler o livro online, tá aí essa opção também, gente, tá bom? É isso, vamos lá, vamos cair para dentro do tema de hoje, que é maravilhoso, tá? Maravilhoso. E prepara o ambiente, coloca aí um louvor de fundo e vamos mergulhar nas belezas, das riquezas do conhecimento de Deus, que é lindo. Esse tema é lindo, tá? E assim, é emocionante, é lindo, porque isso aqui vai direcionar. A libertação, ela às vezes ela machuca, entendeu? Quando você vai arrancar as correntes de uma pessoa, você às vezes machuca ela, sabe? Ela fica machucada, ela fica com cicatrizes, né? Ela fica com marcas. E se você não souber direcionar ela depois disso, sabe? Para um local onde as feridas delas serão curadas e cicatrizadas da maneira correta, tá? Se você não fizer isso, ela pode sangrar até a morte. Então é muito importante esse próximo passo, tá? Mas como assim, Gleison? Então, tá, eu já entendi que você tá certo, realmente tem muitas inconsistências dentro do Adventismo, não só consistências, como muitas falsas profecias. Realmente Ellen White era uma falsa profeta, eu já vi isso, realmente você tá certo, ela tinha uma ligação com o ocultismo, você provou isso. Tudo bem, eu vejo agora o problema, né? Eu vejo o problema dos plágios, eu vejo os problemas das heresias, eu vejo todos esses problemas, eu vejo as questões ali da reforma de saúde, que não foi bem assim, eu vejo a questão da hipocrisia dela, eu vejo como ela viajava na maionese, como ela tratava mal as pessoas, né? Mas eu também vejo isso, que ela também escreveu boas coisas, e eu entendo que tem os dois lados, mas o lado realmente, existe um lado sinistro, né? Que é incontestável. E eu sei agora dos perigos de eu estar conectado a essa seita. Muito bem. Acabou, tô fora. Muito obrigado. Goodbye. Mas e agora, filho? O que você vai fazer da tua vida? Para pensar. Às vezes a pessoa ficou lá décadas. Ficou dentro de um local que ele se acostumou ali, né? Ele virou um adventista cultural, digamos assim. Talvez você, amigo, você nem se importava tanto com Ellen White, você estava lá porque tinham amigos lá, você estava lá porque queria um networking, você estava lá porque a tua família ia e você não contestou, você não quis saber mais a fundo. E agora você entendeu, né, o problema. Mas e agora? O que você vai fazer? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu já falei um pouco sobre isso no volume 1. E no primeiro vídeo do volume 1, no YouTube. E no último, eu falei um pouco a respeito disso, tá? Mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora sobre o que aconteceu comigo e o que eu recomendo que você faça, tá? Quando você se tocou já, caiu a ficha, e agora vamos pra cima, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, pessoal, é o seguinte, quando eu fui liberto do Adventismo, tá? Eu tive uma sensação assim de alívio,
por ter sido resgatado e liberto, de alegria, por estar descobrindo novas realidades ali do Evangelho de Cristo que eu não conhecia. Eu não conhecia tanta coisa, meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto assim situações de Deus falando através de profetas mesmo, né? Revelações profundas ali, palavras de conhecimento. Eu sei que existe aí uma ideia de que eu fui acometido por um neopentecostalismo que não é verdadeiro, não é verdade. Isso não aconteceu comigo. Mas de fato eu presenciei o poder de Deus através. Eu não sou sensacionista, eu creio, né, nos dons do Espírito Santo. Eu não deixei esse bichinho da incredulidade me pegar, né, com relação a isso. Pelo contrário, eu presenciei coisas incontestáveis, milagres incontestáveis. Eu vi o poder de Deus, e o poder de Deus, ele é impressionante. E ele serve para muitas coisas, tá? Na época, pelo fato de eu nunca ter visto isso antes, é impressionante, sim, me impressionou muito, tá? Mas eu rapidamente consegui detectar os falsos profetas, né? Até porque eu já tinha uma experiência com a Ellen White, né? Não de vê-la pessoalmente agir, mas através dos seus livros. Mas eu tive sempre esse cuidado de, sim, manter o olho aberto, detectar falsos profetas, mas ao mesmo tempo não eliminar a possibilidade e um fato que é inegável, de que Deus ainda fala através de vasos escolhidos por Ele, e que os dons do Espírito Santo são verdadeiros, sim, e que eles estão presentes ainda nos dias de hoje. É possível você presenciar e é lindo, tá? Mas ao mesmo tempo, ele não substitui o estudo da palavra. A Bíblia é o nosso esteio, a palavra de Deus é a nossa base, tá? Esses profetas, muitas vezes verdadeiros, que são verdadeiros, eles podem, muitas vezes são corrompidos, sabe? Eles não aguentam muitas vezes o peso do ministério, o peso da responsabilidade que existe em carregar um dom dessa potência, né? Então é necessário sim ficar atento, ter muito discernimento espiritual, porque às vezes um cara, ele é profeta verdadeiro de Deus, ele está caminhando nos caminhos de Deus, ele está entregando o que Deus está mandando ele entregar, ele está levando pessoas ao arrependimento e à conversão, e cara, de repente o cara cai, entendeu? De repente o cara se corrompe. Isso pode acontecer como já aconteceu muitas vezes. Então você tem que ficar atento. Não necessariamente uma pessoa que hoje é um verdadeiro profeta de Deus, talvez amanhã ele caia, né? Talvez ele se desvie. Tá, isso é uma coisa. Tá, a gente já encerrou o assunto sobre Ellen White aqui, mas já que a gente está falando sobre isso, Ellen White nunca foi uma verdadeira profetisa. Ela nunca foi. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Mesmo que ela tivesse sido em algum momento da vida dela, ela não foi, mas mesmo que ela tivesse sido, tá? Uma coisa é você fluir nos dons proféticos e navegar nesses dons e entregar aqui, ter o dom da palavra do conhecimento, ter o dom de profecia, ter o dom de cura. Uma coisa é isso. Uma outra coisa, tá, é você se auto-intitular o espírito de profecia. É você querer interpretar a Bíblia ou criar novas doutrinas, fundar uma igreja, uma denominação com novos entendimentos e querer revolucionar o cristianismo. Tipo assim, com coisas que não são biblicamente sólidas, são heresias, entende? Então,
A gente já falou demais sobre isso, mas assim, eu quero que vocês entendam essa diferença. Mas mesmo que ela fosse uma profetisa verdadeira, as coisas que impressionam os adventistas que ela fez, como por exemplo o negócio que ela disse ter feito, né? Como por exemplo o lance lá do Falkhead, você lembra que a gente falou no vídeo passado? Que ela falou lá sobre o sinal maçom, que ela falou que ele era maçom, etc. Cara, isso aí é brincadeira de criança. Você vai em cultos onde tem aquelas senhorinhas do coque lá, da Assembleia de Deus, as mulheres te revelam tudo, entendeu? Assim, coisas realmente no profundo e nos mistérios lá, os mantos, né, que a gente fala. E é impressionante, tipo assim, a Ellen White não chega aos pés de uma tiazinha do coque, entendeu? Se você vê Deus usando essas mulheres, cara, ela nunca curou uma pessoa. Ela nunca curou, ela não tinha o dom da cura, ela não tinha o dom da profecia, ela não tinha o dom da palavra do conhecimento. Tipo assim, o que ela tinha? Tá, então, assim, é impressionante quando eu vi isso. O poder de Deus realmente, de fato, se apresentando nessas pessoas humildes, que não têm pretensão de montar uma igreja, criar uma denominação, tentar identificar o dia e a hora da volta de Jesus. Não tem nada disso. Pessoas humildes, entendeu? Pessoas que até falam errado, ou seja, não tiveram uma educação formal, né? Falam assim, pessoas simples, entendeu? Que eu tenho todo respeito para essas pessoas, mas eu digo assim, como Deus usa essas pessoas, sabe, de maneira impressionante mesmo. E você coloca o que Ellen White fazia, não é nada comparado, nada, gente. Então assim, por favor, adventista, se um dia você, né, dá uma pausa, não tenha medo, tá? Dê uma pausa e vá num culto. Não neopentecostal, vá num culto pentecostal, que seja, ou de uma batista avivada, tá? E muitas vezes tem um profeta lá da igreja. Tá? Veja o dom de um profeta verdadeiro em prática. É impressionante, tá? É impressionante. Muito bem, eu saí um pouco aqui do tema, mas é importante eu falar sobre isso, porque quando você põe isso em perspectiva, você vê que o que vocês estão fazendo aí, entendeu? O que vocês estão fazendo aí? Qual que é a pira? Acordem, sabe? Vocês não existe a manifestação do poder de Deus nesses locais, nessas igrejas adventistas, não existe, tá? Não existe. E não tô falando para vocês se impressionarem com isso, mas assim, é só para vocês colocarem em perspectiva, irem ver como que funciona. Ou então vejam um mestre verdadeiro em atuação, um mestre. Nós temos grandes mestres hoje no Brasil, né, e no mundo. Você vê, por exemplo, o Augusto Nicodemos, você vê mestres como o Hernandes Dias Lopes, né, atuando e assim, dando realmente aulas de Bíblia, né, impressionantes, assim. Tem o hebraísta fantástico que é o Saião. O Saião tá fazendo essas besteiras lá com o Rodrigo Silva, mas o cara é bom, entendeu? O próprio Luciano Subirá tem, obviamente, uma unção de ensino ali muito forte, entre outros, o pessoal do CACP, o pessoal, o Thales Elias, César Cavalcantes, pessoal bons de Bíblia, entendeu? O pastor Elias Soares, o pastor Elenay Cabral, o pastor Paulo Romero, o pastor Carlos Vailate, o Jamierson, Paulo Batista, todo esse pessoal, né? E vários deles aí, pela graça de Deus, já deixaram notas na série Descortinando o Adventismo, que fico muito honrado, né, com isso. Então assim, é muito interessante você ver que não tem comparação, mas que existe alguma coisa que prende essas pessoas, entendeu? Por quê? Né? Por quê? Então é algo espiritual. Enfim,
Mas vamos lá. O que aconteceu comigo? Então eu fiquei muito feliz pela minha libertação, mas eu fiquei... E agora? Para onde que eu vou? Muito bem. Eu passei a frequentar alguns locais na época e para sentir os ambientes espirituais desses locais, frequentei diferentes igrejas. Estava buscando um local bom para eu congregar e para servir. Mas assim, conversando com alguns amigos meus pastores e alguns profetas de Deus também, verdadeiros, e eles me disseram o seguinte, esse pessoal, eles falaram assim, ó, Gleison, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas me falaram assim, a maioria, assim, praticamente todos concordaram entre si. Falaram o seguinte, ó, não faça nada agora, não escolha uma igreja agora. Eu sei que você tá bravo, você quer escrever aí sobre o Adventismo. Eu já tinha algumas ideias para escrever, mas eu não sabia se eu iria escrever ou não. Estava ainda com essas ideias, comecei a ventilar essas ideias. E eles me falaram, não faça isso. Não escreva nada e nem vá para nenhuma igreja agora. Eu falei, nossa, mas esses caras são pastores de igrejas, né? Falando, apoiando a linha dos desigrejados. Eu falei, o que está acontecendo? E não era isso, tá? Presta bem atenção, que eu vou falar aqui agora pode ser um pouco contra-intuitivo para muitos pastores, tá? Eu sei que talvez alguns pastores fiquem bravos comigo, vão achar que eu estou indo para um caminho de desigrejado. Não é isso, tá? Mas a verdade o que eles me disseram? Fique num lugar secreto com Deus, num relacionamento íntimo com Ele agora. Deixa Ele te curar. Aprenda a ouvir a voz dEle, tá? E fique nisso, pelo tempo que for preciso. Essa é a hora de você fazer isso, é agora, entendeu? Claro que depois também, mas não tome nenhuma, basicamente assim, não tome nenhuma decisão agora, porque você tá muito, o baque foi forte, entendeu? Então calma, tá? Aprenda a escutar a voz de Deus, entre no secreto com Ele, deixa Ele te curar e daí depois Ele vai te guiar. Basicamente foi isso. E esse foi um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida, sério. E eu tenho que passar isso pra frente pra vocês, gente. Eu tenho que passar isso pra frente, tá? Por quê? Se você está passando por um processo de libertação agora, ou se você já foi liberto, a verdade é que a tua vida espiritual ela começa agora. Então você tem que aproveitar esse momento. Ah, mas como assim, Gleison? Vou aproveitar esse momento sozinho? Até a hora de você se congregar de fato com outras pessoas. Não estou dizendo que você não possa ir esporadicamente em alguns cultos, vá. E tem mais. Veja, cada pessoa vai ter um tipo de tratamento com Deus. Deus vai tratar com cada pessoa de maneira individual, basicamente. Então, é possível que você fique 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e Deus fale, vai congregar, entendeu? Pode ser. Tá, então, o conselho que eu vou estar dando aqui é para a maioria, mas não é para todos, tá? Para mim foi assim, comigo foi assim que aconteceu. Então você vai ter que ter um pouquinho de intuição espiritual, discernimento espiritual para ver exatamente o que você vai fazer, tá? Mas assim, eu te digo que na minha percepção, para minha vida e para a maioria das pessoas que eu já vi serem libertas do Adventismo e de outras seitas, logo após a tua libertação, calma. Não faça nenhum movimento drástico agora. Não brigue com ninguém. Não chute o balde, no sentido assim, você vai ter que chutar o balde para se conectar da seita, isso sim. Mas não brigue com os teus familiares. Fique de boa. Fique calmo. Busque se acalmar. Tenha paciência, tá? E entra em oração. Agora é hora de você entrar num relacionamento com Deus, tá?
Veja, vamos dizer que você, assim como eu, veio do mundo. Eu cresci dentro da igreja adventista, até os meus 15 anos eu fiquei na igreja adventista, depois você sabe da minha história. Depois eu saí, tá? Porque eu comecei a ver muita coisa errada lá. Saí da igreja adventista, dos 15 até os 32 anos eu fiquei fora. Com 32 anos eu me batizei dentro da igreja adventista e fiquei até os meus 41 anos mais ou menos, 40, 41. Então foi um total assim de uns 25 anos, tá? Mas, o que acontece? Quando eu saí do mundo e entrei na igreja adventista, eu senti o primeiro amor meu com Cristo. Eu senti isso, foi maravilhoso, tá? Não vou negar, foi maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, ele como é que eu vou dizer isso? É algo difícil de dizer, porque eu não quero que você me entenda errado, mas assim, ele pode te alcançar em seitas, ele pode te alcançar até dentro de um centro de macumba. Ele vai ver teu coração, entendeu? É possível pessoas se converterem dentro da igreja adventista? É possível. É possível, porque eu tava num lugar no mundo terrível. Entendam isso. Eu tava num nível de festa e de loucura e de... Sabe? De loucura que eu digo assim, de muita festa, né? Que, cara... Como que Deus chegou até mim? Através daquilo que eu conhecia, que era a igreja adventista, entendeu? Era o que eu tinha aprendido na infância. Você entende? Eu não teria como sair daquela situação que eu estava indo para uma igreja batista ou para uma igreja Assembleia de Deus, porque a minha mentalidade era assim, ó, Deus, mesmo tudo que eu conhecia a respeito do cristianismo estava na igreja adventista, não estava em outro lugar. Então eu ainda conectava, mesmo tendo visto toda a hipocrisia que eu tinha visto quando era criança, eu ainda conectava Deus à igreja adventista, sabe? Então assim, ele viu meu coração e ele viu que eu queria me entregar para Deus. Eu tinha chegado a hora, e eu não tinha outro lugar para... Tá, eu não ia contar essa história, mas eu vou contar. Tá, agora eu senti de contar para vocês, tá? Esse vídeo pode ser que fique mais longo do que eu imaginava, mas eu vou contar para vocês como que eu me converti. Tá? Eu vou contar não vou contar toda a história, mas eu vou contar a história que cabe aqui agora, tá? Eu tava namorando uma menina, eu não vou falar o nome dela aqui. Tava namorando uma menina, não era minha esposa na época. E essa menina um dia, isso foi em 2009, tá? Aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Tava namorando uma menina e ela me ligou um dia, ela falou assim, Gleison, eu tive um sonho que Jesus estava voltando. E foi muito real. E a gente não estava indo para a igreja, a gente não era convertido, nada. E ela falou assim, a gente precisa ir para a igreja. E eu falei, tá bom. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Eu também tô sentindo que a gente tem que ir para a igreja. Também tô sentindo que chegou a hora. Tá. E aí, ela tentou me levar para a Igreja Universal. Ela tentou me levar para a Igreja Universal. Ela tentou me levar para algumas outras igrejas, mas na minha mente, eu tinha muito preconceito. Você veja, a Igreja Universal realmente é um problema, né? A gente sabe disso, mas as outras igrejas que eu fui em Igreja Batista, eu fui em Igreja Assembleia de Deus, eu fui em várias outras igrejas. E na minha cabeça, todas elas eram Babilônia. Eu tava ainda com a mentalidade que tinha me colocado lá na infância, tá? E eu falei, ó, fulano, a gente já experimentou as tuas igrejas aí, mas sei lá, eu tenho esse certo preconceito, talvez, né? Eu tinha me ligado que eu tinha esse certo preconceito. E eu falei, olha,
vamos tentar ir na minha igreja, da minha família, da minha avó, dos meus pais, porque é o que eu me sinto mais confortável, assim. Ela falou, tá bom, vamos. E a gente foi. E, gente, olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu, galera. Eu tava nessa igreja, na igreja que eu frequentei aqui por muitos anos, né? Fui lá conhecer e tal. E naquele dia, o pastor... Engraçado que eu nunca mais vi esse pastor fazer o que ele fez naquele dia. Ele só fez isso naquele dia que eu fui. Tá, depois eu fiquei 10 anos lá, não vi mais ele fazer isso. Pode ser que ele tenha feito, mas eu não vi. Tá. Ele falou assim, ó. Na hora da oração, que ele normalmente fazia pelas pessoas, é uma oração que vinha ali... Eu creio que vinha logo depois da escola sabatina, uma coisa assim. Ele falou assim, ó. Hoje, na oração intercessória, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou orar por vocês. Eu vou pedir para que vocês orem por vocês mesmos. Ou seja, que a pessoa que está do seu lado ore por você e que você ore pela pessoa que está do teu lado. Tá? E a pessoa que estava do meu lado era a minha namorada. E aí, o pastor falou, ó, você pergunte para a pessoa o que ela precisa, né? Que tipo de... Enfim, o que ela quer pedir. Você pergunta para ela e você vai orar por isso. E você vai falar para essa pessoa que está do seu lado o que você quer. E ela vai orar por você. Muito bem. Eu perguntei para ela, escuta. O que você quer que eu ore por você? Ela falou assim, ora pelo meu pai. Meu pai tá com problema no Brasil, tá? Não sei o que, um problema pessoal dele lá. Eu falei, tá bom, vou orar. E ela me perguntou, e você? O que você quer? Eu falei, olha, eu quero sentir algo aqui hoje, porque em todas as igrejas que eu fui, e até agora nessa igreja também, tudo que eu vejo aqui, pra mim, parece que eu tô vendo uma peça de teatro. Pra mim é um negócio que não faz sentido nenhum. Eu não sinto nada, eu não sinto Deus, eu não sinto nada. Eu fui nas outras igrejas e não senti nada. Eu vim aqui e não senti nada. Tá, eu quero que você ore por mim, peça a Deus que eu sinta algo. Que eu sinta algo aqui hoje. E essa menina fez essa oração. E eu fiz a oração por ela. Tá. E cara, ela fez essa oração. E olha... assim... Por Deus, eu vou falar o que aconteceu. Tá? Assim... Deu meia hora. Eu comecei a passar mal. Mas mal. Sério, eu achei que assim, que eu ia vomitar. Eu comecei a sentir muita tontura. Eu achei que ia desmaiar, que ia vomitar. Eu não sei, eu comecei a passar mal. Eu não conseguia levantar do banco da igreja, do banco ali, pra sair. Eu não conseguia, não tinha forças. Eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, será que eu vou manifestar um demônio aqui? Eu não sabia o que ia acontecer ali, porque eu tava sentindo algo terrível, tá? Realmente, eu senti uma opressão, eu comecei a passar muito mal. E eu comecei a falar pra ela, eu falei, olha, eu não sei se foi essa tua oração aí, mas eu tô sentindo algo, eu pedi pra sentir, né? Eu tinha pedido pra sentir algo, eu comecei a sentir. Só que eu achei que eu senti algo bom, e eu comecei a passar mal. Mal. Eu falei, eu vou desmaiar. Olhava pra ela, falei, vou desmaiar aqui, eu vou desmaiar. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, vou vomitar. Não vomite aqui, não faça isso. Eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E as pessoas começaram a meio que achar estranho, assim, porque, sabe, igreja adventista, todo mundo assim, né? Sério e tal, aquele silêncio. E eu assim, ó, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus. E ela, calma, já tá pra acabar. Espera, não faz nada, fica quieto aí. E eu falei, meu Deus. Tá, eu sei que acabou o culto, tá? O pessoal saiu,
o pastor ficou lá na frente cumprimentando as pessoas que estavam saindo da igreja. E eu saí carregado da igreja. Tipo assim, eu coloquei meu braço por cima dela. Ela foi me arrastando pra fora da igreja, tá? Na porta da igreja estava o pastor ali. Quando ele me viu, ele se assustou. Eu olhei pra ele e falei: pastor, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Acho que eu vou vomitar aqui. Eu tô passando muito mal. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, eu tô passando mal. Comecei a falar assim pro cara. E ele: ok, feliz sábado, irmão. Feliz sábado. Tipo assim, vai embora. Sabe, feliz sábado. E o cara não orou por mim. Nada, tá? Ela falou: ok, feliz sábado. Tchau. Essa menina... Você lembra que eu falei no outro vídeo que uma batista orou por mim? E ali eu fui... Nesse dia eu me converti, foi nesse dia. Eu saí da igreja carregado. Essa menina me pôs no carro dela. Eu tinha dirigido o carro até ali. Eu não conseguia dirigir, eu sentei no banco do passageiro. Ela entrou no carro, ela ligou o carro. Ela falou: eu não sei o que fazer. Eu falei: eu não sei, cara, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ela pegou e ligou pra irmã dela, que era uma batista fervorosa, que tava lá no Brasil, essa mulher. Ligou pra ela e falou: mana, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô aqui com o Gleison e tal. A gente tava num culto de uma igreja e contou a história rapidinho, assim. Ele pediu oração e tal, queria sentir algo, não sei o que. E eu orei por ele e agora ele passou o resto do culto mal, quase desmaiou lá dentro da igreja. E agora ele tá aqui. E eu assim, ó. Assim, eu juro pra vocês, tava assim, ó. Cara, ela falou: pera aí, põe no Viva Voz, a guria falou, né? Põe o telefone no Viva Voz. Ela pôs no Viva Voz, essa guria começou a orar com uma autoridade. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, que seja repreendido agora. E começou a repreender. E cara, aquele troço começou eu comecei a sentir aquele poder aqui, ó. E essa mulher orando por mim. Eu sei que chegou uma hora, ela ficou uns 10 minutos orando por mim. Cara, parece que saiu um peso de cima de mim, tá? De novo, eu fiquei mais de 15 anos na bagunça, né? Mais de 15 anos, tá? Em festa, no rock, tocando com bandas. Eu era vocalista e guitarrista de uma banda em Curitiba, ali no Brasil. A gente fazia shows no sul do Brasil, em São Paulo, algumas outras, enfim, ao redor do Brasil ali. E era vida de roqueiro, galera. Vida de roqueiro, vida da noite. Vocês devem imaginar, tá? Festa de faculdade, direto, balada. Enfim, você já deve imaginar. E eu fiquei um bom tempo nessa vida. Um bom tempo, foram 17 anos. 17 anos, tá? Então, claro, né, eu não tava com coisa boa do meu lado, não. Ali foi uma libertação, tá? A oração dessa mulher foi pra me libertar. E eu fui liberto ali. E naquela hora que eu fui liberto, eu me converti. E eu comecei a chorar. Eu chorava que nem uma criança. Chorava. Por isso que eu creio, assim, nessas situações de libertação e, enfim, eu não cheguei a manifestar nenhum demônio, mas assim, eu senti um peso saindo de cima de mim. E, cara, ali eu me converti. Foi ali que eu me entreguei pra Jesus, tá? Foi no estacionamento dessa igreja adventista daqui. Foi com a oração intercessória dessa menina, primeiro lá dentro da igreja, da menina que namorava comigo, que eu passei a sentir algo. E com a oração da irmã dela, tá? Que eu fui liberto. Fui liberto e me converti. Engraçado que eu não me converti até ser liberto. Eu tive que ser liberto primeiro pelas orações dessa menina aí, pela intercessão dessa menina. Foram duas intercessoras, né? A minha namorada na época e essa outra menina, a irmã dela. E, cara, ali eu fui liberto e ali eu senti o poder de Deus. E como isso tinha acontecido ali, naquele ambiente, mas não necessariamente por causa... Vocês estão entendendo que ponto eu quero chegar? Deus, ele pode te alcançar dentro de uma igreja adventista como ele me alcançou ali. Tá? Não pela instituição, não pelo pastor adventista, pelo contrário, o pastor adventista me... vai embora. Não queria o BO lá pra ele. Mas foi ali dentro, foi ali no estacionamento da igreja, mas foi ali. E como tudo aquilo aconteceu ali, eu meio que falei, é aqui que eu vou ficar, entendeu? Então foi assim que aconteceu. Esse meu processo de libertação e conversão foi assim.
Vocês entendem? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Logo em seguida eu falei, eu quero me batizar, entendeu? Então eu senti aquele primeiro amor ali. Eu senti o poder de Deus, eu senti o primeiro amor. Só que Deus só poderia ter me alcançado. Ele tem, da maneira que Ele quer, Ele alcança, mas eu digo assim, a maneira... a forma mais fácil, ou mais, sei lá, a maneira com que Ele encontrou, né, para me alcançar, foi dessa forma, sabe? Eu só poderia, talvez, me colocar numa situação de intercessão ali naquela igreja, porque era aquela igreja que eu confiava. Eu conectava a imagem daquela igreja com a minha avó, entendeu? Conectava a imagem daquela igreja com a minha família, com os meus tios, com os meus pais. Então era a igreja que eu confiava, digamos assim, né? E foi ali que o ambiente foi formado para que eu tivesse aquela experiência. Então o que eu quero dizer? Deus me encontrou, me salvou ali, me libertou ali, mas assim, agora ele tinha que me guiar para um lugar onde as doutrinas não fossem heréticas, onde não fosse uma seita. Vocês entendem? Eu já conversei com várias pessoas que aconteceu a mesma coisa. Teve um cara que ele foi salvo, ele sentiu, ele tinha uma igreja, esse cara é um indiano, ele estava lá na Índia, e na cidade que ele morava só tinha uma igreja, e era a igreja adventista, só tinha essa igreja. E esse cara, ele sentiu, assim, ele teve uma experiência sobrenatural também. Ele sentiu que ele deveria entrar nessa igreja adventista um dia, ele entrou, entrou no culto, o pastor fez um pedido ali de chamado ao púlpito para as pessoas se arrependerem, se entregarem a Cristo. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Ele ouviu aquilo, ele sentiu um empurrão nas costas dele para ele ir. E ele sentiu claramente, ele não foi. E daí ele sentiu uma voz falando com ele: meu filho, eu estou te chamando. Vá até o púlpito, se entregue a mim. O cara foi, se entregou a Jesus. Ele no dia seguinte ele se batizou. Uma coisa assim, uns 2, 3 dias depois ele se batizou. Depois que ele se batizou, a mesma voz falou para ele: agora procure uma outra igreja. Tipo assim, sabe, vá para uma outra cidade, se mude daí, mas claro, esse cara ele já tinha, né, um tino espiritual, ele já tinha algo assim, meio que um dom profético, alguma coisa, que Deus já falava com ele mais claramente, assim. Comigo não foi assim, né? Eu tive que passar por todo um processo, mas enfim. Até porque ele tinha um propósito, né, para minha vida, que era o de... Agora eu aprendi toda a doutrina, eu me enfiei na palavra, aprendi tudo lá. Realmente as doutrinas adventistas, né, a fundo. Tive contatos com praticamente todos os pastores ali conhecidos da Novo Tempo, etc. Então eu conheci o sistema, né? Eu conheci todo o sistema por trás e tudo mais. Ou seja, para mim teve um propósito de eu continuar ali e sair também na hora certa, entendeu? Mas tudo isso eu tô contando para vocês pelo seguinte: muitas vezes você saiu também do mundo como eu saí, e você se converteu na igreja adventista, e você fala: pô, como assim, cara? A fase do primeiro amor foi dentro da igreja adventista. Como que eu vou rejeitar isso? Como que eu vou ser ingrato a essas pessoas? Não, você não é ingrato. Mas entenda, como eu falei no vídeo passado, você não deve lealdade ao erro. Não deve. Tá? A tua lealdade é para Cristo, entendeu? Então, para Ele te levar para um novo nível agora, você tem que entrar na doutrina correta. Você tem que entender o Evangelho. Estão me entendendo? Então, assim, é como se fosse uma casa torta, entendeu? E que tem as fundações erradas, porque se conectou desde o início a coisas ocultas, nasceu de uma forma errada e prosperou, verdade, e alcançou alguns propósitos, né? De novo, as pessoas podem até ser salvas ali, mas depois disso elas porque muitas vezes não tem outra opção, entendeu? Mas depois disso elas têm que aprender o verdadeiro evangelho, elas têm que ser direcionadas aos locais corretos de culto, a entender a Bíblia da maneira correta, senão elas vão ter a mentalidade errada que pode sim levar elas à perdição, entendeu? Então esse é o ponto aqui, mas enfim,
voltando aqui. Então, se você sai do mundo e entra numa seita, você sai de uma frigideira e entra numa panela de pressão. Entendeu? Antes o mundo estava te queimando ali. Mas agora a panela de pressão, o que acontece? Uma hora ela explode. Por quê? Porque o grupo sectário, ele maquia o problema do pecado na vida do homem, né? Agora o que acontece? Ele passa a se tornar muito reprimido, tá? Pela pressão de ter outros religiosos sectários em volta dele, prontos a apontar o dedo para ele quando ele erra, né? Mas isso aí vai explodir uma hora, filho. Você entendeu? Porque você não está conectado ao evangelho, você não está conectado ao verdadeiro evangelho, você não está conectado na fonte, você não tem uma intimidade com Deus, você tem uma intimidade com uma igreja, com uma seita. O pecado, ele não deve ser reprimido, ele deve ser compreendido, arrependido e abandonado. E tem mais, tá? E agora eu vou entrar num negócio aqui que... Bom, muita coisa do ser humano, muitos pecados, digamos assim, vícios, pecados, erros, equívocos, que o cara cai de novo, por exemplo, alcoolismo, drogas, né? Muita coisa ele é liberto quando Cristo liberta ele, sabe? E desses problemas. Mas nem todos os problemas são apagados assim de uma hora para outra. Por quê? Porque tem muita coisa que é emocional também. Tá? Por isso a pessoa ela deve buscar um psicólogo também. Cara, tem gente que vai ficar bebendo pro resto da vida, mesmo entregando a vida a Cristo, mas assim, alcoólatra, porque o cara tem uma ferida emocional muito grande, que por mais que ele aprenda sobre a Bíblia, por mais que ele ore e tudo mais, ele tem que curar essa ferida, entendeu? Porque isso aí vai... Se não curar, é algo emocional, entende? É algo que está na alma. Então, assim, existem coisas fora, ou seja, psicólogos, ajudas de profissionais. Isso também está na Bíblia, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Né? Tem coisas que você tem que falar com alguém, você tem que falar com um psicólogo, você tem que confessar, você tem que... E a gente vai entrar no passo a passo aqui, e um dos passos que você vai ver no próximo vídeo daqui a 2 dias, é você liberar perdão, sabe? Um dos passos para você ter uma intimidade com Deus é você liberar perdão e pedir perdão. Liberar e pedir perdão, e isso é algo espiritual, mas é bastante emocional também. Entende? Então, assim, tem muita coisa que envolve aqui, galera, tá? Mas, assim, o primeiro passo que você já fez, é ser liberto de uma seita, beleza? Agora você vai entrar no quê? Numa intimidade real com Deus. Por quê? Porque quando você simplesmente reprime o pecado dentro de uma seita e não aprende a abandonar ele, a curar essas feridas, enfim, você está colocando um band-aid em cima de uma ferida de um canhão no teu peito. Não vai fechar. Não vai fechar, é um curativo. A religião, principalmente a sectária, é um curativo superficial, que nunca irá verdadeiramente estancar o problema do pecado na vida do homem. Não vai, tá? Quem vai resolver esse problema de maneira definitiva é Cristo. Através do seu verdadeiro evangelho, ele vai te guiar, também te dar estratégias, até mesmo para cura emocional, etc. Mas assim, você precisa se conectar a Jesus, cara. Não é uma seita, não é uma igreja, simplesmente é a Cristo. E como que você vai fazer isso? Tendo um relacionamento com Ele. Não tem nenhuma outra forma disso acontecer, tá? Então, por exemplo, quando você vê ali, lê o famoso versículo da Bíblia, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Poucos leem o que vem depois, logo em seguida. Olha o que vem depois. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. O que acontece? O Filho é quem liberta. A verdade é o Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se o Filho te libertar, verdadeiramente liberto serás. Mas para que ele te liberte, é preciso que você conheça ele. E para que você conheça ele, é preciso que você tenha um relacionamento íntimo com ele. A religião em si, ela não liberta ninguém, gente. Pelo contrário, a religião, ela te mantém escravo. Antes você era escravo do pecado. Você entrou na religião, agora você se torna escravo da religião. E de uma seita é mais pesado ainda. Tá? E o que Jesus fala? O escravo não fica para sempre na casa. O escravo entra às vezes na casa. Mas é para quê? Para limpar, para arrumar, para trabalhar. Porque ele é um escravo. Tá? Depois disso ele sai. Sai novamente. Por quê? Porque ele não se sente à vontade na casa do patrão. Ele não sente à vontade. Quem se sente à vontade na casa do pai é o filho. E aí ele entra e sim fica na casa do pai para sempre. Porque ele se sente em casa. Entendeu, gente? Mas o fato é que a religião, ela não quer que você descubra isso. Ela não quer. Muito menos a religião sectária. Ela não quer que você descubra que quando você tem uma intimidade real com Deus, você não precisa mais da religião. Você já tem acesso ao trono da graça do Pai direto. Você já fala, é o que está escrito em Hebreus 10:19. O véu foi rasgado, entendeu? O que você precisa é se aproximar com intrepidez, com ousadia, entrar com ousadia no Santo dos Santos e falar direto com o Pai. Quando você descobre isso, o que a religião faz? Você não serve mais para ela. Agora o que ela vai querer fazer? Ela vai querer te matar. Vai querer matar a tua reputação. Normal, você, amigo, que vai ser liberto agora, tá? Tenha ciência disso. As pessoas que vão ficar para trás ali, principalmente seu pastor, um cara que talvez o seu primeiro ancião, é bem possível que eles comecem a descer o sarrafo na tua imagem. Por quê? Porque agora você virou um problema. Entendeu? Virou um problema para eles. Você foi liberto. Ah, olha lá o rebelde. Olha lá o joio. Olha lá, vai querer estragar a maçã podre lá. Ó. Existe joio, existe maçã podre? Existe, mas não é você, tá? Não é você. Com certeza não é você. Você é o cara que despertou agora. Despertou para uma realidade que para eles não interessa. Você saiu da manada, você saiu da, né? E é legal você congregar, você estar numa igreja saudável, faça isso, tá? Mas, como eu disse, no meu caso, o meu período ali com Deus no secreto durou 1 ano. No meu caso. Não estou falando que vai ser com todo mundo isso, pelo contrário. Nem é bom assim que demore tanto, né? É melhor que você se cure o quanto antes e vá congregar, tá? Vá ajudar, vai servir os seus irmãos, vá colocar em prática os dons que Deus te deu, entendeu? Ótimo. Gleison, mas e se eu nunca mais congregar? Se eu me tornar um desigrejado, o que vai acontecer? Eu vou me perder? Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente não, tá? Mas não é bom, né? Não vou dizer que não existam raros casos que Deus... esse cara aqui, ele tá melhor assim, entendeu? Pode ser. Ou pode ser que esse cara fique sem congregar por 5 anos, vai. E aí, depois, Deus te guiou e falou, agora entra. Tá aqui a tua igreja. Ou pode ser que 1 mês depois o cara já tá bem. Pode ser também. Você entende? Mas, o que eu tô querendo dizer, tô falando aqui com a maioria. E a maioria que eu te digo é, tire um tempo para aprender a ter um relacionamento com Deus. Faça isso.
Faça isso que ele vai te guiar. Entenda, você precisa sair do leite, cara. Você tem que entrar no alimento sólido. E o alimento sólido é você parar de depender das outras, dos pastores e de tudo para tua vida espiritual. Ai, não. Calma. Você tem a Bíblia, que é o teu manual, e você tem Deus. 1h da manhã, você está com um problema sério, que precisa de ajuda imediata. Você vai ficar ligando pro seu pastor? Um problema espiritual, né? Tô falando de um problema espiritual. Alguém está endemoniado na tua casa. Amigo, você tem que aprender a utilizar aí o poder que Deus te deu para libertar pessoas, libertar os cativos. O Espírito Santo mora dentro de você, cara. Vai com ousadia aí e expulsa esse demônio, entendeu? Você tem que aprender a se tornar independente. Independente. E você vai congregar porque você quer levar o que você carrega ali para ajudar aquela denominação, para ajudar aquela congregação. Não para ficar extraindo só. Você tem que entrar para ajudar, mano, para você colaborar, entendeu? Esse é o pensamento, tá? Agora olha que irônico, né? A ironia é que o escravo da religião, ele nunca pensa que ele é escravo. Vocês já notaram isso? Ele crê que ele está salvo e que ele é livre. O escravo pensa isso. Então os adventistas pensam isso. Não, que escravo. Olha o que os... Lembra ali o que os fariseus disseram para Cristo? Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Tá vendo? E é a mesma coisa, cara, porque é o mesmo espírito ali também dos fariseus, né? É um espírito bem parecido, porque tem esse peso do legalismo também. Além, obviamente, da influência de Baal e de Jezabel ali, mas tem esse farisaísmo judaico também na igreja adventista. Também tem esse espírito ali religioso muito forte, né? E é assim que eles rebatem. Então, quando você fala, fui liberto. Liberto o quê, rapaz? A gente não é escravo. Como assim você está falando que foi liberto? Como assim você está falando que eu preciso me libertar de uma seita? Eu sou livre já. Eu sou filho da lei, entendeu? Eu sigo a lei, entendeu? Que história é essa? Eu que estou correto, você está errado. É assim que eles enxergam, entendeu? Então o sectário ele continua achando que ele está na religião certa, na única igreja verdadeira, assim como os fariseus. Os fariseus não tinham relacionamento com Deus, por isso eles eram escravos da lei e da religião. Era somente isso que eles conheciam. Eles não conheciam a Deus, eles conheciam a lei. E, da mesma forma, os adventistas possuem conhecimento da letra da lei, mas não vou dizer todos. Eu posso dizer todos, né? Porque se o cara tem um relacionamento com Deus ali, provavelmente ele vai sair, em pouco tempo ele sai de lá. Por isso que eu posso dizer assim que praticamente todos, né? O cara, se ele começa a ter um relacionamento, ele vai sair, cara. Ele vai sair. Então, se ele não tem um relacionamento, ele continua escravo, entendeu? Mas o fato é que um ex-adventista ele precisa de direção, e é isso que a gente vai... Caramba, já está quase 1 hora de vídeo, eu não entrei no passo a passo, mas era necessário. Vocês viram que era necessário esse esteio, né? Essa introdução gigantesca aí pra gente entrar. Um ex-adventista, galera, um ex-sectário, ele se torna um alvo muito fácil pro inferno, tá? Por quê? Porque ele pode virar um ateu militante, ele pode virar um agnóstico indeciso ou até mesmo um satanista, pela rebeldia dele, pela rebeldia que eu digo, pela revolta que ele pode gerar dentro dele depois que ele descobre todos esses erros. E eu presenciei isso com vários amigos meus, tá? Antes de eu ser liberto do adventismo, eu vi essas pessoas saírem, amigos de infância, e irem para o outro lado extremo, entendeu? Por quê? Porque eles não sabiam disso aqui que eu vou falar para vocês agora. Vocês entendem a importância disso? Para você não escorregar e não ficar pior pro teu lado? Então, muito bem.
Alguns motivos, então, que eu recomendo que o cara fique no secreto com Deus e aprenda a ter um relacionamento com Deus antes de imediatamente ir para uma nova congregação, tá? Não estou apoiando o movimento dos desigrejados, não é isso. Acho que vocês já entenderam, né? Por favor, vamos ser maduros aqui. Mas olha os motivos. Primeiro motivo, esse cara ele pode estar muito machucado e por isso ele pode acabar machucando também seus novos irmãos de igreja. Ele precisa se curar. Tá? Motivo número 2. Todo ex-sectário tende a cair em uma outra seita. Quantas vezes eu vi isso? O cara saiu de uma seita e caiu numa outra seita. Fui liberto do Adventismo. Estou na igreja católica. Fui liberto do Adventismo. Caiu no Universal. Saiu do Testemunho de Jeová. Caiu na igreja Adventista. Entenda, por que isso? Porque o sectário ele tem um gostinho, ele tem uma tendência a querer fazer parte de um grupo diferente. Ele tem essa tendência, tipo assim, dos caras que têm informações que ninguém mais tem, entendeu? Coisas esquisitas, assim. É algo que está intrínseco do cara. E isso estava dentro de mim. Estava dentro de mim. Não está mais, mas estava. Entendeu? Se eu não tivesse me curado e tivesse tentado ir para uma outra igreja imediatamente, uma dessas coisas que iria acontecer. Ou eu ia machucar as pessoas que estão lá na igreja, que eu ia entrar, ou eu iria cair numa outra seita, tá? Uma dessas coisas ia acontecer, mas olha os outros pontos aqui. Ponto número 3. Essa pessoa ela precisa desenvolver um maior discernimento espiritual para poder ler os ambientes em que ele irá fazer parte. Vocês entendem, gente? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas hoje em dia eu entro num ambiente e eu consigo sentir o ambiente. Eu consigo sentir imediatamente. Eu entro no ambiente, opa, esse lugar tá assim, tá assado. Sabe? Aqui tá pesado, aqui tá leve, aqui tem paz, aqui não tem paz. Eu sinto imediatamente, cara. Imediatamente. Se eu vou para uma igreja e eu começo a não sentir paz ali, eu não vou ficar ali. Não vou ficar ali. Só que você tem que aguçar esse teu discernimento espiritual, entendeu? Você tem que aguçar. Se eu tô num ambiente, olha só, numa igreja, e o cara que sobe no púlpito tá com algum problema, algum problema que eu digo assim, algum problema sério, né? Eu sinto também. Eu falo, esse cara aí não vai dar não. O que ele tá falando aí corta, entendeu? Tá bagunçado o negócio. Não que a pessoa seja ruim, necessariamente, mas ela tá num momento ruim. Ela tá com alguma coisa ali, a água tá suja, entendeu? É necessário, galera, que vocês fiquem no secreto para que Deus, o Espírito Santo, aguce o teu discernimento espiritual. Para que você possa ler os ambientes que você entrar. Número 4. É necessário que ele se aplique em entender um pouco mais a respeito da correta interpretação da Bíblia, dos dogmas centrais do cristianismo e das bases principais do Evangelho para não ser enganado novamente. O adventista lê muito a Bíblia? Lê muito a Bíblia, é verdade. Mas a interpretação aplicada é errada. É errada em praticamente tudo. Muita coisa, né? Em muita coisa. Principalmente nas doutrinas distintivas do adventismo. Juízo investigativo, sabe? Tudo isso que você... O resto não. O que é igual o resto do cristianismo, não. Tá? Mas o que é distintivo, diferenciado, tá errado. Tá? Decreto dominical, todas essas loucuradas aí. Muito bem. Então, gente, é necessário, tá, que você aprenda a ter um relacionamento com Deus, íntimo com Deus, e inicia isso agora. Agora, tá? Vamos lá, então. Mas você pode falar, Gleice, tá, mas e aí? Como que eu faço isso, então? Não é só eu fazer orações? Orar, falar com Deus? O que mais? O que pode existir tanto? Agora a gente vai liberar para vocês essa chave aqui. Presta muita atenção, gente. Nós vamos liberar 3 das 7 chaves. 3 vão ser hoje, 4 vão ser no vídeo
que vem, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Vamos lá então, o passo a passo para se ter uma intimidade com Deus. Eu me perguntava, né, como é possível então que, por exemplo, apóstolos como João, Pedro e Paulo eram potências espirituais? Não sei se você já se perguntou isso. Por que alguns apóstolos eram tão fortes, tinham tanto poder, e outros se tornavam Judas da vida? O outro lá, o Matias, mal se fala do Matias. O que aconteceu com o Matias? Ninguém sabe. Por que o Judas acabou se desviando tanto? São mistérios, né? Mas assim, eu ficava me perguntando, por quê? Por que esses caras se deram tão bem, tinham tanto poder, receberam tanta revelação? Por exemplo, João recebeu a revelação do Apocalipse, né? Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus. O que aconteceu? Por que esses caras eram assim? Por que outros mais apagados, né? E a chave, eu pesquisando, estudando, eu notei que a chave era o relacionamento íntimo com Deus. Era o relacionamento íntimo com Cristo. Tá? Essa era a chave. João era o apóstolo mais amado. Por quê? Porque estava ali, era íntimo. Pedro também estava ali, né? Paulo também, apesar de não ter pessoalmente vivido, mas recebeu a revelação diária de Jesus, entendeu? Então, gente, essa é a chave, tá? Essa é a chave. Deus, o motivo disso aí é simples. Deus criou o universo. Ele é o criador do jogo em que a gente está inserido, assim como as regras desse jogo, né? Então, nada melhor do que falar diretamente com o criador de todas as coisas para que a gente possa obter o direcionamento correto que devemos seguir dentro desse jogo. Vocês concordam? Né? Agora, para que você tenha uma intimidade excepcional com Deus, é necessário que você ore mais do que 5 minutos por dia, tá? É necessário que você faça algumas outras coisas. É necessário que você se dedique a esse relacionamento e faça aquilo que poucos fazem, para que você possa receber aquilo que poucos recebem. Então, assim, vamos entrar lá. Eu vou falar dos 3 primeiros aqui. Eu não vou elencar todos aqui hoje, tá? Eu vou elencar só... Não, eu vou elencar todos, vai. Eu vou elencar todos e aí você vai saber o que a gente vai falar no próximo vídeo. Bom, o que a gente vai falar hoje é orações diárias prolongadas, de 1 hora ou mais, primeiro ponto. Segundo ponto, adoração, entoe louvores ao Senhor. Terceiro ponto, jejum, só na água, se a tua saúde permitir, a gente já vai falar sobre isso em detalhes. 4, estudo da palavra, imersão individual ou em pequenos grupos. 5, liberação de perdão, perdoe quem precisa ser perdoado. 6, arrependimento de pecados e renúncia, abandono de pecados de estimação. Você vai ter que renunciar a muita coisa, até mesmo lícita na tua vida, dependendo do teu chamado. E o 7º é obediência aos mandamentos de Cristo, que é a aliança que a gente está inserido agora. Então a gente vai falar hoje sobre os 3 primeiros e vídeo que vem dos últimos 4. Olha lá, orações diárias prolongadas. Gente, a oração ela é uma conversa. E uma conversa com a pessoa mais importante do universo, o seu pai, aquele que te criou. É na conversa que se desenvolve um relacionamento. Vocês concordam? Esse é o primeiro passo para uma intimidade com Deus, tá? Mas até na oração é preciso ter entendimento e discernimento. Uma oração que você busca um relacionamento íntimo, ela não pode ser rápida e relaxada, entendeu? Você precisa tirar um tempo de qualidade para conversar com o teu Criador, tá? De novo, oração é uma conversa. E nessa conversa não é só uma pessoa que fala, tá? Você fala, mas você também escuta.
experimenta o seguinte, experimenta falar com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com a tua namorada, e não deixar a outra pessoa falar, só você fala. Veja aí quanto tempo esse relacionamento vai durar. Bem pouco, tá? Com Deus é a mesma coisa, gente. Tá? Você inicia uma oração de uma determinada forma e você tem que falar e você tem que ouvir. Tá? Olha, o que eu faço geralmente? Tá, eu não vou falar sobre todas as minhas intimidades aqui com Deus, mas eu posso falar como que eu inicio uma oração com Deus, tá? Eu inicio assim, ó. Eis-me aqui, Senhor, fala com teu filho. É assim que eu inicio. Tá? E eu aguardo. Às vezes Deus já começa a falar comigo, entendeu? Falar assim que eu digo algumas coisas começam a vir já. Algumas situações, alguns conselhos. Ai, Cleiton, mas isso é coisa da tua cabeça. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha... Era o teu instinto pensar nisso? Se não era, não é você. É o Espírito Santo que está falando contigo. Tá? Se é coisa fora da curva, que não poderia vir de você, é o Espírito Santo te dando conselho, entendeu? Só que às vezes o Espírito Santo não fala comigo no mesmo dia. Acontece também. Às vezes no dia seguinte me vem algo, me vem a resposta. Talvez através dele, talvez através de uma conversa com alguma outra pessoa, aquilo que eu estou pedindo vai vir de alguma maneira. Às vezes eu tenho sonhos, né? Às vezes Deus fala comigo através de sonhos. Entendeu? Eu sei que tem gente que não sonha, tem gente que não crê nisso, né? Que é altamente bíblico Deus falar com pessoas através de sonhos. Deus fala muito comigo através de sonhos, tá? É uma linguagem que a gente tem que é muito boa. E eu sei exatamente quando o sonho vem dele. Claramente, pra mim eu sei na hora, entendeu? Mas isso é uma outra história. Bom, gente, eu tenho 2 filhos, tá? Eu costumo fazer uma analogia entre o meu relacionamento com os meus filhos e o meu relacionamento com o meu Pai Celestial. Você que tem filho, você vai entender o que eu tô falando. Eu reparo muito naquilo que eu gosto que os meus filhos façam comigo. E como eu me agrado e como eu me desagrado de algumas das atitudes deles. E eu já percebi que com Deus é a mesma coisa, tá? Se um filho meu trata meu outro filho de maneira injusta, quem que você acha que eu vou favorecer? Para quem que eu vou fazer justiça ali? A quem que eu vou disciplinar? Mesmo que por amor. Mesma coisa funciona com Deus. Aqui é tudo filho dele. Você entende isso? Nós somos todos filhos de Deus. Né? De uma certa forma, né? Agora eu tô falando assim de uma maneira não espiritual, mas de uma maneira carnal. Ele nos criou, a todos nós, tá? Se você se converte, você é um filho espiritual, né? Você agora pode ser chamado filho de Deus mesmo. Mas assim, a verdade é que todos são filhos de Deus de uma determinada forma. E todos são em potencial filhos legítimos também de Deus. Em potencial. Tem uma potência, ele tem uma possibilidade. Se aquela pessoa se converter. E é o que Deus quer para todos nós. Então se você trata mal um outro filho dele, trata de maneira injusta, a justiça vai cair de uma hora ou outra. A justiça vai ser feita. Por Deus. Só que Deus, a justiça de Deus, ela não é como a nossa justiça, entendeu? Deus julga pela reta justiça. A nossa justiça é uma justiça torta. Só Deus tem a justiça perfeita. Só Deus tem. Então muitas vezes você fica indignado. Pá, aquele cara tá prosperando, bababá, o cara é ruim pra caramba.
engana os outros, blá, 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 mas tá lá, tá crescendo, tá rico. Você não sabe o fim desse cara. Fique tranquilo. Ah, mas eu faço tudo certinho. Primeiro que você não faz tudo certinho, tá? Mentira. Talvez o teu problema seja esse também. Que você seja um vitimista e tá aí mentindo, sendo hipócrita. Talvez o teu problema seja esse, tá? Você já parou pra pensar nisso? Ou talvez você tenha vários outros defeitos que nem você consegue enxergar e você tem que enxergar. Pode ser também. Deus pode estar tratando com você. Veja, ele vai disciplinar os filhos dele. Ele vai colocar os filhos dele na linha. E muitas vezes vai te apertar financeiramente para isso. Muitas vezes vai te... Pode ser qualquer coisa, galera. Tá? Mas se ele te ama, ele vai te disciplinar. E se o outro cara às vezes não sofreu uma disciplina agora, é porque talvez o cara esteja perdido. Mesmo e não tenha mais jeito para ele. Então que ele aproveite a vida aqui, que vai ser só isso. Vocês entendem isso, né? Esse tipo de situação. Mas enfim, não cabe a nós julgar, isso é fato. Nós não somos juízes aqui, a gente está aqui todo mundo aprendendo. E o que a gente tem que fazer é pregar o evangelho, isso sim. Mas dizer que esse cara vai ser salvo, esse cara você não sabe. Você não sabe, então fique na tua aí. Como eu também devo ficar na minha. Com relação a isso. Agora, o fato é, pensa, você com os teus filhos. O que você quer como pai? Você quer que teus filhos decidam fazer coisas por aí fora, malucas, tomem decisões precipitadas, quebrem a cara e não te consultem? Não te consulte como pai? Não, você quer que eles... Você tem amor, você tem carinho, apreço e assim, vontade de que eles te peçam ajuda. Sim ou não? E muitas vezes os nossos filhos são orgulhosos, não querem pedir. É ou não é? Hein? Eles querem resolver por eles mesmos, porque eles querem mostrar pro pai que eles são fortes. Eles estão... Mas o que você como pai quer? Você sempre quer que eles venham e conversem com você. Então, com problema, conversa comigo, filho, eu vou te ajudar, entendeu? A oração é isso, gente. A oração é isso. Agora imagine se você sai por aí e se teus filhos saem por aí e não te consultem e façam as loucuras. Vai dar ruim, entendeu? E é isso que acontece quando você sai por aí fazendo coisas, tomando decisões importantes, sem consultar o teu pai. Ou você até vai consultar ele, mas você faz uma pergunta e sai rapidinho e não escuta a resposta. Também vai dar ruim. Você tem que... Por isso que a oração prolongada é necessária. Uma vida de oração corrida, rápida, sem tempo de qualidade, sem intimidade, não dá certo. Gente, um cristão sem oração é como um soldado sem armas. É como um poeta sem palavras, é como um pintor sem tinta. Um cristão sem oração, ele está à mercê do inimigo, de olhos vendados, sem armadura, sem um exército que o apoie e sem chance alguma de vitória. A torre de comando do cristão é o céu, que somente pode ser acionada através da oração. Eu gostei desse parágrafo meu aqui, eu li para você. É para honra e glória de Deus, esse livro ficou bem bacana, gente. Bom, e tem mais, galera. A oração, ela possui níveis diferentes de profundidade, tá? Quanto mais você ora, mais você penetra nos mistérios de Deus e nos planos que Ele possui para sua vida. Se você está fora do centro da vontade de Deus para sua vida, as chances de sucesso nas suas empreitadas são praticamente nulas ou efêmeras, passam rápido. Elas não são duradouras ou com real impacto no mundo porque elas não estão respaldadas nos planos divinos. Tá? Então, a única maneira de você descobrir quais são os planos de Deus para sua vida é através da oração.
É através do diálogo com Deus, através do diálogo com o Criador, que Ele te revelará o caminho certo a seguir. Ah, Gleison, mas eu já orei uma semana e nada, não tem resposta, não tem nada. O que eu faço? Continua orando. Continua batendo na porta, continua orando. Você nunca perde orando. Você nunca perde gastando o teu joelho no chão e orando. Você não sabe se talvez aquela hora que você ficou em oração ali, se talvez não foi aquilo o fator determinante para salvar teu filho de um acidente na escola. Você não sabe. Se não foi o teu joelho no chão que te livrou de um câncer. Você não sabe. Se não foi o teu joelho no chão, ou o joelho da tua mãe, ou o joelho da tua avó no chão, que te livrou de uma morte precoce. Você não sabe. Então, ore. Essa é a sua maior arma no mundo espiritual. Não desista de orar. Use essa arma constantemente, tá? Que Deus vai agir de maneira estrondosa na sua vida. Pensa o seguinte. Eu passei, galera, em 2018, 60 dias orando de madrugada. Às 3 horas da manhã eu acordava. Não é porque às 3 horas da manhã não tem algo... Talvez tenha, mas não creio que seja porque era às 3 da manhã, tá? É só porque realmente é um horário fixo que eu coloquei ali de disciplina para acordar naquele horário. A casa tá calma, não tem ninguém fazendo barulho, não tem nada. É uma espécie de um sacrifício, porque você está acordando no meio da noite, é difícil. Eu não sei, eu só sei que mudou minha vida, tá? E foram 60 dias de oração da madrugada em que eu orei pelo menos por 1 hora. E isso aí desencadeou a minha libertação do Adventismo, uma revolução na minha vida. E se não fosse esses 60 dias de oração, muito provavelmente não existiria Descortinando o Adventismo, não existiriam esses livros, não existiria essa série, não existiria nada disso, tá? E se eu tivesse orado por 120 dias, o que será que teria acontecido? Não sei. Não sei, não tem como saber. Mas o que eu tenho certeza absoluta é: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu vou te desafiar, amigo. Se você tá com algum problema, entre nesse desafio de 60 dias de oração da madrugada. Faça isso. Coloque seus problemas diante de Deus e veja o que o Senhor vai fazer na tua vida. Não há absolutamente nada que Ele não possa fazer. Nada. Condição nenhuma que Ele não possa alterar. Coloque Ele à prova. Provar e ver de como o Senhor é bom. Agora, vamos entrar no segundo ponto. Quando você adiciona a oração com a adoração a Deus, aí, meu amigo, aí o negócio fica estreito, aí fica pesado, aí é um passinho para você se tornar uma bomba atômica aí de espiritual. Foi isso que aconteceu comigo. Nesses 60 dias de oração da madrugada, vocês se lembram, enquanto eu orava, eu ouvia louvores de guerra. Louvores de guerra são louvores fortes, né? Louvores que... E isso fez toda a diferença, tá? Quando você adiciona a sua oração à adoração verdadeira, cara, é muito forte. É muito forte. Eu não consigo mais orar à noite sem um louvor junto. Eu preciso do louvor junto, tá? Preciso assim, pra mim é muito melhor. Eu nunca mais parei depois disso. E a verdade é que depois dessa experiência, assim, um tsunami espiritual explodiu na minha casa e liberou coisas que estavam represadas há anos, tá? Não sei se vocês se lembram, mas junto comigo, nesses 60 dias de oração da madrugada, eu chamei 60 pessoas para orarem comigo nos últimos 15 dias. Dos 60 dias, nos últimos 15 dias, 60 pessoas que eu convidei toparam em orar comigo de madrugada. Acordavam comigo às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. E ali pelo WhatsApp, né, a gente ia coordenando e tal. E cada dia desses 15 dias tinha um propósito de oração. Todo mundo orava pelas mesmas coisas, no mesmo horário.
E foi muito forte, galera, foi muito forte. Assim, casamentos foram restaurados, pessoas foram curadas, jovens que tinham abandonado a igreja voltaram para a igreja, voltaram para o Senhor, né? Foi muito forte. E as pessoas estavam em diversos locais do mundo. Tinha neguinho na França, na Inglaterra, no Canadá, no Brasil, e todo mundo ao mesmo tempo orando. Foi muito forte, tá? Bom, o fato é que o Senhor ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vocês sabem isso, sem falsidades, né? E do núcleo do teu ser deve partir a adoração, entendeu? A adoração ela deve ser feita em espírito, ou seja, o teu espírito ele não mente, ele é puro, ele não finge. O teu espírito. Quem mente, quem finge é a nossa alma. Se lembra da tricotomia do ser? Está lá no volume 1. O nosso espírito ele não consegue mentir, então a adoração ela tem que partir do espírito, do nosso espírito. E essa é a adoração que Deus busca em nós, é a adoração do nosso espírito. A verdadeira adoração ela é tão forte que ela tem o poder de quebrar cadeias, que foi o que aconteceu, se lembra com Saulo e Silas? Olha o texto lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Cara, eu amo esses versos aqui, porque eu me identifico muito com eles. Porque assim como Paulo e Silas entoando louvores ao Senhor, do meu quarto partiu essa adoração durante esses 60 dias. E essas adorações quebraram as correntes que me prendiam na jaula da sectária do Adventismo. Meio que um terremoto espiritual tão forte ele foi gerado a partir dessas orações da madrugada, aliadas à adoração, né, em espírito e em verdade, que até o carcereiro, ou seja, a potestade espiritual que me prendia na jaula sectária do Adventismo, até ele teve que se curvar ao Senhor e deixar que eu e que muitos familiares meus saíssem dessa jaula. A verdade, gente, é que os espíritos malignos eles não suportam um ambiente que está encharcado de uma verdadeira adoração a Deus. Você se lembra de Davi e Saul? Olha lá. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. Ao tanger a harpa, Davi adorava o Senhor em espírito e em verdade, e o demônio que atormentava o rei Saul era obrigado a se retirar, porque ele não podia suportar esse ambiente encharcado da verdadeira adoração a Deus. Então essa é uma chave, vocês têm que usar essa chave da adoração. Coloque um louvor junto com a tua oração, por 1 hora, 2 horas, se fecha no teu quarto, entra ali, mergulha ali e desce o pau. Abre o teu coração, rasga o teu coração diante de Deus. E se você tiver esse hábito, gente, vai 3 vezes por semana. Cara, é muito forte, entendeu? É muito forte. Faça isso, faça isso. Se você conseguir fazer o propósito de 60 dias da madrugada, faça isso. Que sejam 30 dias, mas 60 dias é muito mais forte. Mas 30 dias já... Cara, é muito forte. Agora nós vamos entrar no ponto 3, tá? O ponto 3 é o quê? É o jejum. Gente, se você está fazendo essas duas coisas já, oração e adoração, tua vida já mudou. Se você está fazendo isso que eu estou falando aqui e está assistindo depois o vídeo novamente, né? Mas se você implementou esse negócio aí na tua vida, você já vai ver que a tua vida já vai mudar. Agora, se você acrescentar o jejum a esse negócio aí, meu Deus do céu, tá amontoando aqui, ó, o poder espiritual, tá? E quando você põe o jejum, pá, é muito forte. O que acontece, gente? O jejum é algo que, infelizmente, apenas uma parcela do mundo cristão experimentou até hoje, tá? Mas ela é uma arma espiritual tão forte que a coisa que mais se aproxima no mundo material, como analogia, é, sem exageros, uma bomba atômica, tá? Quando um crente ora, adora e jejua, amigo, o mundo espiritual para e presta atenção.
É sério esse negócio aqui. Os demônios tremem, as doenças desaparecem, os ataques do inimigo caem por terra. Tá? Quando o jejum ele é feito da maneira correta, ele possui um efeito incomparável nas nossas vidas. Ele é tão poderoso que ele pode até mudar, fazer com que Deus mude de ideia e altere as rotas que já tinham sido estabelecidas ali para a sua vida. Um exemplo clássico é o exemplo de Nínive, né? Olha o que está escrito ali. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus se arrependeu, está escrito aqui. Tá. Se ele realmente se arrependeu ou não, aí é toda uma questão teológica que a gente pode entrar outro dia, mas basicamente Deus se arrependeu. Bom, o fato é, gente, o próprio Cristo, Deus encarnado, nos deixou exemplo do poder do jejum. Ele jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério, pois ele sabia que ele precisaria desse poder extra ali para enfrentar todas as dificuldades que estavam para ocorrer ali durante o ministério dele. Olha o que está escrito ali em Mateus 4, 1-2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia também fala que certos tipos de demônios que só são expulsos através da oração e do jejum. Olha lá. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tá. Bom, o poder do jejum é claramente exposto ali na Bíblia. E isso ocorre porque Deus deixou essa arma em evidência para nós, para que a gente pudesse usá-la sempre que a gente precisasse. Fica difícil então entender porque que alguns cristãos não usam essa arma, né? Mas é necessário que você procure ser prudente, sim, ao fazer o jejum, tá? Então, eu vou elencar aqui 10 passos no jejum que são importantes para que você saiba antes de você iniciar o seu jejum. Eu vou dar uma pincelada nesses 10, se você quer saber mais detalhes, estão lá no livro, tá? Mas observe esses detalhes para que a sua experiência seja saudável, forte e ao mesmo tempo segura do ponto de vista biológico e também espiritual. Então vamos lá, 10 precauções a serem tomadas quando você vai fazer o jejum. Primeira precaução: se você possui qualquer tipo de problema de saúde, como diabetes, pressão baixa, epilepsia, etc., não faça o jejum. Sério isso, tá? Eu sei que tem muita gente que quer fazer o jejum. Eu tenho alguns amigos que são diabéticos e me falaram: Gleison, eu quero muito fazer o jejum, você sempre fala do jejum aí, mas eu não posso porque eu sou diabético. Não faça. Se você é diabético, não faça de maneira alguma, tá? Isso aí pode dar ruim para você, tá bom? Na verdade, assim, gente, é importante que você consulte o seu médico, né? Antes de você fazer um jejum, principalmente um jejum prolongado. Converse com o seu médico antes, porque eu não quero ninguém aqui tendo problema de saúde por minha causa, tá? Vai, converse com o teu médico, receba o aval dele, e aí você pode iniciar essa sua jornada de jejum. Infelizmente, tem algumas pessoas que nunca vão experimentar o poder do jejum porque não podem, porque tem problema de saúde aí, não podem mesmo, né? Então, é possível que isso aconteça com você. Desculpa, deixa eu arrumar a câmera aqui então, um pouco aí. Mas, se possível, tá? Faça o jejum se isso for permitido pelo seu médico. Bom, número 2, comece devagar, tá? Você não precisa iniciar um jejum logo de cara de 10 dias, você vai ter problema, não faça isso. Você inicia o teu processo de jejum com 12 horas de jejum. Primeiro começa com 12 horas, tá? Depois de mais ou menos uma semana, se você quer
continuar na tua jornada, você faz um dia. Aos poucos você vai aumentando e acostumando seu corpo a não ter comida cada vez por mais tempo no seu estômago. E assim você vai gradualmente, paulatinamente, você vai aumentar os dias de jejum que você irá consagrar ao Senhor. Olha só, eu estou falando de mim agora porque eu estou ensinando a respeito do jejum, então é por isso que eu vou falar. Mas assim, não fiquem anunciando aí os jejuns de vocês, tá? E a gente já vai falar sobre isso também, mas assim, eu iniciei a prática do jejum há 5 anos atrás, tá? E até agora o máximo que eu fiz de dias de jejum foram 10 dias. Sem comida, só na água, tá? Eu não aumentei esse número ainda, além dos 10 dias, e não sei se eu vou aumentar, tá? Eu só entro em jejum quando eu sinto que eu estou convicto que Deus está me chamando para esse jejum. Senão eu não faço. Se Ele não me chama, eu não faço, tá? Por quê? Porque eu posso estar entrando numa espécie de uma religiosidade falsa, ali tentando barganhar coisas com Deus, e esse não é o propósito. Ele tem que te chamar, é uma experiência espiritual, você tem que sentir que Ele está te chamando. Tá? O jejum, acima de qualquer coisa, é uma forma de adoração a Deus. Então, tenha isso em mente. Ele deve ser feito em espírito e em verdade. Tá? Muito bem, número 3. Separe o tempo que você estará em jejum para meditar na palavra de Deus e para estar em oração. Muito importante. Você tem que se afastar das suas atividades de trabalho. Esse é um dos motivos que para mim é difícil hoje em dia eu fazer muito tempo de jejum. Por quê? Cara, você não pode ficar trabalhando, entendeu? Você não pode estar misturando o jejum com coisas seculares. A ideia é você separar esse tempo para você e Deus. Não fica ali entrando em redes sociais, não fica ali assistindo filmes seculares, tá? Você tem que estar conectado com os céus durante o teu jejum. Tem que estar alinhado, teu espírito tem que estar alinhado com os céus ali. Senão o que você vai fazer em vão, o que você vai fazer é passar fome ali por alguns dias. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é você ter uma experiência espiritual separada do mundo em sintonia com os céus. Número 4, jejum de verdade. Esse aqui, filho, agora vou pegar uns caras aí, tá? O jejum de verdade, ele é só na água. Eu vejo alguns cristãos, alguns crentes, dizendo que jejuaram por uma semana. Ah, é? Que legal. E aí, como é que foi? Foi muito difícil e tal? Não, até que não foi tão difícil, mas por quê? Começa a investigar um pouco mais, descubro que o cara comeu fruta, tomou sopa, tomou suco. Filho, isso aí não é jejum, não. Não, mas é o jejum de Daniel. Que jejum de Daniel? De onde você está tirando? Isso aí não é jejum nem aqui, nem na Babilônia, filhão. Não é jejum, para. Não vem com essa gracinha de jejum de Daniel, não existe isso, tá? O jejum de verdade mesmo, ele é feito ou só na água, ou até mesmo sem água, sem nada. A gente já vai falar sobre isso, tome cuidado. Esse sem água aí, eu nunca fiz, não sei se um dia eu vou fazer, se Deus me chamar eu faço, mas se for fazer isso daí, você tem que ter, já vou falar sobre isso, mas tem que ter certeza absoluta que Deus está te chamando, tá? Mas assim, ó, não tem comida, tá? Jejum mesmo, não seja um crente Nutella, pelo amor de Deus, tá? Não existe esse negócio de jejumzinho com fruta não, filho. Não existe, não se engane, tá? Número 5. Se você for fazer jejum sem comida e sem água, não faça por mais de 3 dias, pelo amor de Deus. Não quero ninguém morrendo aqui porque tá fazendo jejum porque o Gleison falou. Não. De novo, eu nunca fiz jejum sem água e sem comida. Tá? Alguns amigos meus fizeram, falaram que é muito forte, mas eu nunca fiz e você tem que saber disso. Alerta, alerta. O corpo humano não sobrevive com mais de 3 dias sem água. Não rola. Você vai morrer, entendeu? Então não faça. Tá? E mesmo que você faça 1 ou 2 dias, 3 dias no máximo, estourando, você tem que ter certeza absoluta que Deus está te chamando. Mas não faça isso no primeiro ano que você está tendo intimidade com Deus, pelo amor de Deus, tá?
você vai demorar um tempinho para entrar num jejum desse nível aqui. Então, tenha ciência dos perigos de um jejum mal feito. Você pode perder sua vida. Seja prudente, siga os conselhos que eu estou passando aqui para vocês, pelo amor de Deus. Olha lá, outro conselho muito importante. Você tem que saber quebrar o jejum, filhão. A volta, que é a quebra do jejum, é mais importante quase do que o próprio jejum. Tá? Você tem que saber quebrar o jejum, senão você vai se dar mal também. Pode causar seríssimos danos à sua saúde se você quebrar ele errado. O jejum ele tem que ser quebrado também paulatinamente, tá? O que você vai fazer? Quando você vai terminar um jejum, você vai entregar ele a Deus com uma prece de gratidão e oração. Uma oração de gratidão, né? E aí você vai quebrar o seu jejum com um copo de água de coco. É o que eu faço. Água de coco primeiro. Ou com um copo de suco, sem açúcar. Água de coco sem açúcar também. Depois de mais ou menos umas 2 ou 3 horas, você toma uma sopa sem carne, sem vegetais, só o caldo. Depois você vai aguardar mais umas 2 ou 3 horas, pelo menos, e aí que você vai inserir um alimento sólido no teu estômago, mas ainda leve, como uma melancia fatiada, uns pedaços de mamão ou de melão fatiado, e tudo isso sem açúcar. Não insira açúcar agora, na quebra do teu jejum, porque você vai ter um pico de insulina. Isso aí pode te dar um problema sério, pode te levar até a cegueira, tá? Cuidado com esse negócio aí. A volta do jejum é muito... Depois você lê os outros detalhes no livro. Tá? Presta atenção nisso aí para não se tornar um pesadelo esse negócio aí para você. É muito sobrenatural, muito forte o jejum, mas você tem que fazer da maneira certa, tá? Outra coisa, tenha sempre número 7, tenha sempre um propósito específico e claro para o seu jejum. Você tem que fazer um jejum de maneira intencional. Você tem que ter uma clareza dos motivos pelos quais você está consagrando essa ação ao Senhor. O jejum ele deve ser feito para quebrar barreiras impossíveis ou para que você tenha uma intimidade ainda maior com Deus. Tá? Causas impossíveis são excelentes oportunidades para você entrar num jejum. Por exemplo, além disso, como um bônus, você vai ter um fortalecimento espiritual sobrenatural, tá? Mesmo que você não tenha pedido isso para Deus, o jejum ele funciona como uma espécie de um esteroide ali, injetar uma bomba, né? Uma bomba, aquelas bombas, mas é uma bomba espiritual ali, injetada no teu espírito, tá? Ou seja, como exemplo, se o teu poder espiritual de 0 a 100 tá 25, depois que você faz um jejum mesmo, aquele jejumzão raiz, ele vai para uns 80, 90, tá? E ele fica ali uns 3 dias mais ou menos ainda, assim, você fica no fogo mesmo, você fica no óleo, né, como dizem alguns. Não divulgue para ninguém além do necessário que você está fazendo o jejum. Durante o processo do jejum, você não divulga para pessoas que você está fazendo. Você pode perder o teu galardão todo divulgando para as pessoas que você está fazendo o jejum. Olha o que diz ali Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O processo do jejum é um processo solitário, é algo entre você e Deus, uma experiência única entre você e teu Pai. Se você avisa para os outros que você está jejuando, para se gabar ali da tua disciplina, do teu esforço, o teu galardão vai ser esse aí, e mais nada. Então somente fale para as pessoas estritamente necessárias que precisam saber que você está jejuando. Por exemplo, a tua família, que está contigo na tua casa enquanto você jejua, e para talvez alguém do teu trabalho que vai precisar cobrir você ali enquanto você está esses dias jejuando fora do trabalho. Tá? Ponto número 9. Esteja preparado para ser visitado por Deus e por demônios também durante o seu jejum. Como assim, Gleice? Por demônios? Sim. Você não se lembra de Jesus, não? No deserto da tentação ali? Estava 40 dias de jejum. Quem que veio? Quem que apareceu para ele? E os demônios vão se chegar. Podem, né? Podem também
te tentar, jogar coisas na tua cara para quebrar o teu espírito e fazer você quebrar o jejum antes da hora. Então se prepare para isso. Deus vai te visitar também. Mas é possível que o inimigo, principalmente nos jejuns mais prolongados, assim, 10 dias, 7 dias, 8 dias, você tem experiências malucas ali, tá? E pode chegar mesmo a ter um encontro ali espiritual, até com seres do outro lado que vão tentar te quebrar. Então você tem que estar preparado para isso, que assim como Cristo, né, Cristo está do teu lado, vai te amparar, o Espírito Santo, anjos de Deus, assim como fizeram com Jesus, mas é possível que você passe por um período ali de intenso durante esse jejum, até mesmo em batalha espiritual com o inimigo. Finalmente, número 10. Caso você passe muito mal fisicamente durante o jejum, não tenha vergonha de parar o jejum antes do fim. Seja prudente. Olha, a sensação de entregar um jejum antes do dia e da hora proposto é muito ruim. É muito ruim. Eu já tive que fazer isso uma vez e não vou mentir, é chato. Tá? Você se sente mal, se sente frustrado. Comigo já aconteceu, uma vez só, mas já aconteceu. E não foi um jejum tão longo assim, acho que foi um jejum de 5 dias. Mas no terceiro dia eu já não conseguia prosseguir. Só pensava em comida, não conseguia. E por quê? Porque eu não tinha sido chamado para esse jejum. Eu tinha entrado nesse jejum por motivos errados. Por ego, entendeu? E eu senti que meio que Deus me repreendeu ali por ter feito isso e eu não consegui terminar esse jejum aí. Então ele não me amparou até o fim. Se isso acontecer, não tenha vergonha de entregar o jejum antes da hora. Claro que nenhum jejum é fácil de terminar, né? Todo jejum é árduo, entendeu? Mas você tem que ter discernimento espiritual para ver se você não entrou no jejum pela motivação errada. Se foi isso, averigue ali seu coração, né? Para ver se não foi esse o caso. Se for o caso, entrega o jejum, encerra ali, planeja um outro para um outro dia, segue a tua vida. Tá? Enfim, gente, a conclusão sobre o jejum então é essa. Se você pretende acessar níveis extraordinários de intimidade e poder em Deus, nunca antes experimentados por você, inicie agora um processo de jejum e oração e adoração e veja um novo mundo de vitórias e revelações divinas se abrir diante dos teus olhos, tá? Físicos e espirituais. Mas tenha sempre a cautela e a prudência de seguir todos os passos que a gente apresentou para vocês ali, para que a sua experiência seja sempre positiva e galardoadora. Beleza? Bom, gente, a verdade é que as minhas experiências com o jejum foram sempre muito fortes e praticamente em todas elas eu pude experimentar níveis sobrenaturais de revelação, poder e intimidade com Deus. E eu estou convicto que até quando o Senhor me permitir, eu vou continuar jejuando, passando por novas jornadas espirituais sublimes com Ele. E eu aconselho que você faça o mesmo, seguindo essas orientações, tá bom? Muito bem, a gente encerra aqui esse vídeo de hoje, o penúltimo vídeo da série Descortinando Adventismo volume 3. Sim, está acabando, galera, está acabando. Estamos quase no fim. Estamos quase no fim. Muito bem. É um pouco emocionante assim, a gente pensar que está quase concluindo, né, essa obra aí, toda essa jornada. Eu agradeço muito o apoio de todos vocês, as orações de todos vocês, a audiência de vocês. E obviamente a gente está lidando com assuntos espirituais aqui, né? Então é algo, coisa séria. Mas ajudem a divulgar, gente, sabe? Ajudem para que outras pessoas sejam libertas, entendeu? Ajudem essas pessoas, tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as últimas 4, né? Das 7, as últimas 4, os últimos 4 passos ali para se ter uma intimidade com Deus. Muito, muito bacana, vai estar muito forte, não percam. Os 4 próximos passos serão o estudo da palavra, imersão individual na palavra ou em pequenos grupos,
a liberação do perdão, perdoe quem precisa ser perdoado. O sexto é arrependimento de pecados e renúncia, abandono de pecados de estimação e uma renúncia muitas vezes até mesmo de coisas lícitas, pode acontecer também dependendo do teu chamado. E o sétimo é a obediência aos mandamentos de Cristo, que são os mandamentos que a gente deve seguir na nova aliança. Tá bom, gente? É isso. Não se esqueçam da promoção. Deem o testemunho de vocês. Se vocês já tiveram alguma experiência bacana com os vídeos, com o livro volume 1, deixe essa avaliação lá na Amazon falando sobre o teu testemunho. Bata um print disso e jogue nos stories, tá? Que eu vou sortear um terceiro volume no Instagram vai ser sobre essa questão aí. E no YouTube, comente aqui. O melhor comentário vai levar, de cada vídeo vai levar aí um livro gratuito na sua casa. Se você não sabe se você ganhou nos outros vídeos, volta lá, dê uma olhada nos comentários, vai estar lá o pin e eu vou ter respondido você dizendo que você ganhou. Mande um e-mail para esse e-mail com seu endereço e a gente vai enviar para a sua casa. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até daqui a 2 dias, o último vídeo da série. O último vídeo da série. Descortinando Adventismo, volume 3. O vídeo que é o passo a passo para se ter uma intimidade com Deus, parte 2. Não percam. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. A gente se vê lá. Que Deus os abençoe. Até daqui a 2 dias. Eu amo a tua presença, você me